Bom dia, tá começando mais um episódio da Lolere, seu podcast jurídico direto, prático e sem juridiquês. Eu sou o Victor, e apenas o Victor, porque essa semana somente eu irei apresentar o podcast a princípio. Antes da gente comentar um pouco mais sobre isso, bora para as notícias de hoje. Hoje no penal, Luiz Fux reviu votos e defendeu a absolvição de réus do 8 de janeiro. E no empresarial, o STJ começou a discutir se SPE, Sociedade de Propósito Específico com Patrimônio de Afetação, pode entrar em recuperação judicial. No Constitucional, o STF vai reanalisar em plenário físico o caso da resolução do CFP sobre a chamada cura gay. E no Consumidor, o TJSP mandou o plano de saúde reembolsar cirurgia feita fora da rede credenciada. E por fim, no trabalho, o TRT 24 manteve indenização a uma trabalhadora obrigada a limpar a fábrica como punição. Muito bem, meus caros ouvintes, essa semana vai ser diferente porque será somente eu trazendo a notícia aqui para vocês, mas essa será apenas uma semana de transição, porque semana que vem nós teremos um novo modelo de podcast e eu espero que vocês gostem bastante. Bom, eu disse que eu vou apresentar sozinho, mas essa semana eu tenho vocês como hosts, então eu vou olhar alguns comentários aqui pra gente ver o que vocês estão comentando. A Bela comentou: bom dia, fiquei sumido um tempinho, mas já estou de volta. Provas de concurso e faculdade ocupam todo o meu tempo. Bora que bora. É isso aí, Bela. Boa sorte nas provas e nos concursos. O Reinaldo também comentou, trazendo um complemento jurídico da edição de sexta-feira. Sempre vale a pena vocês conferirem o comentário dele. E o Kennedy comentou: uma excelente sexta-feira a todos. Sentirei sua falta, Cibele. Grato por estar nas manhãs ouvindo as notícias de você e Victor. Que seja uma etapa rica de sucessos. Bom final de semana. E fora o Kennedy, muita gente comentou aqui sobre a saída da Cibele, que de fato vai fazer muita falta. Mas ela continua na redação da Lolere, então vocês podem conferir as matérias dela lá no portal e a gente sempre publica lá no Instagram também sempre que sai notícia nova. Bom, mas sem mais enrolação, bora pro episódio de hoje. Peguem um café, coloquem um fone e vamos entender como essas decisões estão moldando o direito no Brasil e no mundo. Vamos começar com o direito penal. No STF, o ministro Luiz Fux votou para absolver 7 réus condenados por participação nos atos de 8 de janeiro. O julgamento acontece em embargos de declaração no plenário virtual, e o ministro disse que reviu sua posição anterior por considerar que houve excessos. Esses casos envolvem pessoas que estavam acampadas em frente ao quartel-general do Exército em Brasília e que haviam sido condenadas por associação criminosa e incitação ao crime. Para Fux, não há provas suficientes de condutas individuais que sustentem essas condenações. Em outros 3 processos ligados à invasão das sedes dos 3 poderes, Fux votou pela absolvição parcial. Nesses casos, defendeu condenação apenas por deterioração de patrimônio tombado, afastando acusações mais graves. A divergência está no critério de responsabilização. Para o ministro, não basta o contexto coletivo. É necessária a prova concreta da atuação de cada acusado. O julgamento dos recursos vai até dia 17. E antes de continuarmos com as notícias, tem uma pessoa que tem um recado muito especial aqui para vocês. Fala, Victor, tudo bem? Olha, quem fala é o Felipe Cavalcante, cofundador da Lolere, e eu tô animado de ter a oportunidade de passar nesse podcast diário, que tem uma comunidade tão legal, para convidar, se você não se inscreveu, se inscrever no nosso workshop sobre como você pode transformar o noticiário jurídico em autoridade. Olha, basicamente, eu vou contar alguns dos segredos que a gente percebeu que os nossos colunistas semanais, mensais, alguns quase que diários, usam para gerarem autoridade. Pessoas como Alexandre Zamboni, Samiraj e tantos outros, desembargadores, procuradores, promotores, juízes que usam o nosso espaço, no nosso portal Lawletter, para ganharem autoridade. Eu vou contar um pouquinho dos bastidores de como eles fazem isso e como você pode também construir isso aí para ti, tá bom? Então, se você quer participar, já é hoje às 8 horas, das 8 às 9 e amanhã, de novo, o segundo dia apenas, são só 2 dias, 1 hora aí contigo, para eu te contar tudo. Quer participar? É clicar abaixo no link que vai estar disponível, tá bom? Então um abraço aí para todo mundo e até logo! E vamos com o direito empresarial. O STJ começou a julgar se uma SPE com patrimônio de afetação pode entrar em recuperação judicial para reestruturar dívidas gerais. O tema apareceu em recursos ligados à recuperação judicial do Grupo Rossi. No caso, o grupo incluiu 310 SPEs no pedido. Essas sociedades são criadas para empreendimentos específicos e na incorporação
operação imobiliária podem ter patrimônio de afetação, que é um patrimônio separado e vinculado àquele projeto. O relator, ministro Humberto Martins, seguiu a linha que o STJ já vem adotando. SPE com patrimônio de afetação não pode se submeter à recuperação judicial por incompatibilidade entre os dois regimes. A defesa do Grupo Rossi sustentou que a situação é diferente porque só 7 das 310 SPEs têm patrimônio de afetação e que a recuperação buscaria atingir apenas o patrimônio geral. O julgamento foi suspenso por pedido de vista do ministro Ricardo Vilas Boas Cueva. E vamos com o direito constitucional. O ministro Edson Fachin, do STF, pediu destaque e levou ao plenário físico o julgamento que discute a resolução do Conselho Federal de Psicologia, que proíbe práticas associadas à chamada cura gay. Com isso, o caso sai do plenário e será reanalisado em sessão presencial. Na prática, o julgamento recomeça, com possibilidade de novo exame dos votos e debate entre os ministros. O tema está em 2 ações diretas de inconstitucionalidade. Em uma delas, o Partido Novo e o Instituto Brasileiro de Direito e Religião alegam que a resolução viola a liberdade religiosa, liberdade de consciência e dignidade da pessoa humana. Na outra, o PDT e o Centro de Estudos Freudianos do Recife defendem a validade da norma. Antes do destaque, só o relator, ministro Alexandre de Moraes, tinha votado. Ele rejeitou o pedido do Novo e afirmou que a atuação do psicólogo deve seguir critérios científicos, sem orientação por convicções religiosas. Ainda não há data definida para a retomada do julgamento no plenário físico. E vamos com o direito do consumidor. O TJSP manteve a condenação de uma operadora de plano de saúde ao reembolso de despesas de uma cirurgia bucomaxilofacial feita fora da rede credenciada. O caso envolvia contrato com cláusula de livre escolha, que permite ao beneficiário buscar atendimento fora da rede e depois pedir restituição, dentro dos limites previstos. A operadora alegava falta de prova do pagamento, porque o autor não apresentou comprovante bancário específico. Só que, segundo o tribunal, o contrato exigia comprovação do desembolso, mas não determinava uma forma única para isso. No processo, foram apresentados notas fiscais, boletos e comprovantes de quitação emitidos pelo hospital, documentos que o colegiado considerou suficientes para demonstrar a despesa. A relatora também destacou que o procedimento havia sido previamente autorizado pela própria operadora. Para o TJSP, exigir um comprovante não previsto no contexto é interpretação restritiva incompatível com o contrato de adesão e com o Código de Defesa do Consumidor. Por isso, o recurso foi negado e a sentença foi mantida integralmente. E vamos com o direito do trabalho. O TRT da 24ª Região manteve a condenação de uma empresa ao pagamento de indenizações por assédio moral e doença ocupacional a uma auxiliar de produção. Segundo o caso, a trabalhadora era obrigada a limpar a fábrica como forma de punição, embora essa atividade não integrasse suas funções. As provas também apontaram advertências públicas, cobranças excessivas, mudanças constantes de setor, rebaixamento funcional e recusa de atestados médicos. Para o tribunal, esse conjunto de condutas configurou assédio moral e abuso do poder diretivo do empregador. No ponto da doença ocupacional, o colegiado manteve a conclusão de que o trabalho contribuiu para o desenvolvimento de bursite no ombro e no quadril. O laudo pericial indicou nexo de concausalidade entre as atividades exercidas, marcadas por movimentos repetitivos, e as lesões apresentadas pela empregada. A decisão foi unânime. Com isso, ficaram mantidas as indenizações fixadas em primeira instância, que somam cerca de R$10 mil, tanto pelo assédio moral quanto pela doença ocupacional. Muito bem, muito obrigado a todos que me escutaram até o final. Como sempre, eu quero agradecer a todo mundo que comentou na edição passada e bateu o ponto aqui com a gente. A Bela, Reinaldo, Kennedy, Gisele, Luciane, Laribus, Lucas, Diogo, Shirley Gomes, Thaís, Caroline, Duarte e Tamires. Muito obrigado a todos que comentaram. E aproveita também para seguir o nosso podcast no seu agregador de podcast favorito, ativar o sininho e sempre compartilhar os episódios lá nos seus stories e marcar a gente no @law.lerer, que estamos sempre repostando lá nos nossos stories também. E eu quero lembrar você também de se inscrever na nossa newsletter jurídica. Ela é gratuita e o link tá aqui na descrição. E com as mudanças que o podcast vai sofrer por aqui, acompanhar a newsletter também vai ser essencial, porque ela vai ser um complemento muito bem-vindo. Então é isso, muito obrigado por ter me acompanhado até aqui e até amanhã.